Olá, você está no canal Cine Condensado, e hoje contaremos a história do filme Sleeping Dogs. Se ajeite na cadeira e vamos lá. O filme começa nos mostrando alguns lembretes escritos nas paredes. Depois disso, vemos um homem chamado Roy Freeman acordando desnorteado na sala de sua casa. Logo em seguida, Roy vai até a cozinha para jantar, mas assim que abre o micro-ondas, encontra um controle remoto danificado. Ainda no mesmo dia, Freeman tem fortes dores de cabeça, e em meio ao sofrimento, passam alguns flashbacks do homem fazendo uma cirurgia. Quando vai ao banheiro para tomar algumas pílulas, descobrimos graças aos lembretes que Roy possui Alzheimer. Após tomar os remédios, Freeman relembra enquanto olha para o espelho das suas consultas com a sua médica, que lhe faz perguntas simples sobre a sua vida, porém, o homem não consegue se lembrar. Posteriormente, enquanto o homem fazia seus curativos, Roy relembra de seu passado quando fez uma cirurgia para amenizar o processo do Alzheimer. No entanto, seu celular toca, e assim que atende, uma mulher diz que faz parte de uma organização sem fins lucrativos que ajuda criminosos que foram marginalizados pela sociedade. Entretanto, a mulher diz que precisa da ajuda de Freeman. Ainda no mesmo dia, Roy encontra Emily Deeds em um bar, e ao longo da conversa, Emily diz que está fazendo contato com Freeman graças a um detento chamado Isaac Samuel, que disse que gostaria de falar com os detetives que o interrogaram no passado. Após o encontro, Roy fica sem saber o que fazer em relação ao que a mulher disse, e graças a isso, o homem inicia uma busca para tentar se lembrar do caso do detento. Ao longo de sua investigação, Freeman descobre que era um renomado detetive criminal. No dia seguinte, o ex-detetive vai encontrar com Isaac. Ao longo do diálogo, Samuel questiona Roy sobre como ele se sentia por enviar um homem inocente para o corredor da morte, e Freeman responde que o próprio detento tinha assumido o crime. No entanto, Isaac diz que gostaria de contar a verdadeira história sobre o dia do crime. Com isso, o criminoso diz que no dia do interrogatório não estava sóbrio, e graças à pressão dos detetives, ele assumiu o crime porque estava com medo. Porém, Freeman pergunta o que Isaac estava fazendo na casa da vítima, e ele responde que foi até a casa para pedir ajuda para Joseph Weider para ter o seu filho de volta. No entanto, mais alguém entrou no local e executou o homem antes da dupla conversar. Vendo que Roy estava incrédulo em sua história, Isaac diz para o ex-detetive conversar com um homem chamado Richard Finn, que iria explicar melhor o que realmente aconteceu, já que estava produzindo um livro sobre o caso. Em casa, enquanto Freeman está tomando suas pílulas diárias, o homem relembra que sua médica o recomendou fortalecer sua mente montando quebra-cabeças e lendo livros. Porém, ao longo de seu quebra-cabeça, Roy abandona o jogo e tenta encontrar uma solução sobre o crime de Samuel. Ao longo da procura, o ex-detetive relembra quem era seu antigo parceiro, e no dia seguinte, vai até a casa de Jimmy Remis para conversar. No decorrer do diálogo, Jimmy diz que Freeman foi expulso de seu cargo graças a um acidente de trabalho, mas Roy expõe que está com Alzheimer e não se lembra de nada do que aconteceu. Depois disso, o ex-detetive diz que tinha conversado com Isaac, e diz que estava em dúvida sobre se foi realmente o rapaz que cometeu o crime, já que nos documentos, tinham provas de que Richard Finn também esteve no local. Entretanto, Remis diz que não se lembra de nada. Na noite do mesmo dia, enquanto Freeman olhava algumas caixas antigas, o homem descobre que o acidente que o fez perder o seu cargo na polícia foi um acidente de carro enquanto estava embriagado. Logo em seguida, Roy encontra um quadro com vidro trincado, e enquanto tentava lembrar quem eram as pessoas na foto, Jimmy Remis liga para o ex-detetive e diz que encontrou Richard Finn, mas em contrapartida, não estava do jeito que Freeman esperava. Assim que chega ao local onde o corpo de Richard estava, Roy questiona Remis sobre qual foi a morte do rapaz, e o homem responde que foi por overdose. Porém, assim que Freeman observa o corpo do jovem, descobre que ele não era viciado, e logo que faz a descoberta, o ex-detetive se lembra de Richard ainda vivo, e um outro mistério se levanta. No enterro de Richard Finn, Freeman aborda o irmão do falecido chamado Ed Finn, e questiona sobre o livro que ele estava produzindo, e graças à situação, Ed entrega o material de seu irmão, ressalta que Richard não usava entorpecentes, e diz que nos últimos anos, o rapaz parecia estar paranoico. Na noite do mesmo dia, Roy lê o livro dos espelhos, o material que Richard Finn estava produzindo, e assim, o filme nos mostra Finn em uma festa refletindo sobre sua vida e observando uma mulher chamada Laura Baines. Ao longo da festa, Laura vai até Richard para conversar, e ao longo do diálogo, o rapaz questiona a jovem sobre qual seria o tema de sua próxima tese, e Baines responde que será sobre a reconciliação da memória através da terapia de resolução acelerada, e diz que fará o trabalho ao lado de Joseph. Ainda no mesmo dia, o filme nos mostra Richard e Laura se amando. Posteriormente, vemos o casal passando os dias seguintes juntos,
e após alguns meses, enquanto Richard está mostrando um trabalho para Laura, a mãe do rapaz liga para ele e diz que ele não poderá mais estudar na faculdade, já que seu pai havia falecido. Com isso, Baines apresenta seu namorado para o professor Joseph Weider para lhe ajudar a manter-se na faculdade, e durante o jantar, Weider demonstra sua tese para Richard fazendo relembrar suas memórias. Ao longo da demonstração, Joseph segura a mão de Laura e explica como os traumas afetam o dia a dia do rapaz. Depois disso, Weider chama o jovem para uma sala, onde mostra seus livros e oferece uma quantia em dinheiro para que Phil os organize, e assim, o rapaz aceita o trabalho. Alguns dias depois, enquanto Richard estava separando alguns livros e conversando com o caseiro da casa, o jovem avista Laura passando a tarde com Joseph e começa a desconfiar que está sendo traído. Posteriormente, enquanto Finn procurava sua namorada na faculdade, o rapaz a encontra passando a noite com Weider. Após isso, o filme nos mostra Richard organizando os livros, e ao longo da organização, o jovem encontra um trabalho feito por Joseph e Laura, mas enquanto estava lendo o artigo, Weider aparece no local e o convida para almoçar. Durante o almoço, Joseph questiona sobre como está a vida amorosa do rapaz com Laura, e recomenda que o casal terminasse o relacionamento. Ainda no mesmo dia, Richard volta para sua casa e procura por sua namorada. No entanto, Baines tinha recolhido seus pertences e terminado o relacionamento com o rapaz. No dia seguinte, Finn vai até a casa de Weider para procurar Laura, mas chegando no local, descobre que o homem tinha sido executado. Depois de alguns dias, Richard diz que Laura tinha desaparecido após o crime, mas depois de fazer uma breve busca, a reencontra. Entretanto, as escrituras de Finn se encerram, e Roy se encontra desnorteado novamente. Posteriormente, Freeman se encontra com Jim em um bar para revelar o que tinha descoberto sobre o caso de Weider, e diz que irá encontrar a ex-esposa de Richard para interrogá-la. Porém, enquanto assistia um jogo de basquete, Roy encontra Laura dentro do bar, mas para seu azar, era apenas uma alucinação. No dia seguinte, Freeman vai até sua médica para questionar sobre a alucinação, e a doutora diz que as alucinações fazem parte do tratamento, e diz também que seu cérebro estava voltando ao normal. Após alguns dias, Roy vai até a casa da ex-esposa de Richard, e assim, somos apresentados a Dana Finn. Ao longo do questionário, a mulher diz que Finn não usava nenhum tipo de entorpecente, e diz que suspeita que Elizabeth Westlake tinha algo a ver com a morte de seu ex-marido. Ainda durante o questionário, Dana diz que alguns dias antes de sua morte, Richard chegou em casa bêbado e gritando no telefone com uma pessoa, e assim que o jovem caiu no sono, a mulher ligou para o número que Finn estava conversando e caiu na caixa postal de Elizabeth. Posteriormente, Freeman inicia uma busca para descobrir quem era Westlake, e após algum tempo de pesquisa, descobre que Elizabeth Westlake era na verdade Laura Baines. No dia seguinte, o homem vai até a casa de Elizabeth, e assim que a dupla se encontra, a moça diz que os dois já se conheciam no passado, e graças a isso, Roy relembra algumas conversas com a jovem. Ao longo da conversa, Freeman revela que está desenterrando o caso de Joseph Weider, e no momento que revela que Richard Finn tinha falecido, a moça fica abalada, mas mesmo assim, o homem lhe entrega as últimas memórias do rapaz para que ela esclareça o conteúdo. Depois disso, o filme nos mostra Roy em sua casa tomando suas pílulas, e enquanto refletia sobre suas novas memórias, o homem recebe uma mensagem dizendo que mais uma pessoa era suspeita da morte de Finn. No dia seguinte, Freeman vai até um local aparentemente abandonado, onde após algum tempo, encontra Wayne Devereaux, o caseiro de Joseph Weider. Assim que começam a conversar, Roy pede para que Wayne repita novamente o depoimento que recitou alguns anos atrás, e assim, Devereaux diz que Joseph o contratou para trabalhar em sua casa, e lhe ofereceu uma oportunidade para esquecer os traumas que sofreu na guerra do Iraque, através de sua tese sobre substituição de memórias. Após repetir o seu depoimento, Freeman o questiona sobre Laura Baines, e o homem responde que ele não sabia muito sobre a mulher, e ressalta dizendo que viu Weider e Baines discutindo algumas vezes sobre um trabalho de pesquisa que estavam produzindo, mas viu também uma briga entre Joseph, Laura e Richard, no dia da execução do professor. Pouco tempo depois, após deixar Freeman em sua casa, Wayne pega o seu celular, liga para uma pessoa, e diz que Roy já estava em sua casa. Quando entra em sua casa, Freeman torna a ler os depoimentos sobre o crime, e graças a isso, um novo nome aparece entre os suspeitos. Enquanto estava em sua busca, Elizabeth Westlake bate em sua porta, e assim que entra na casa do ex-detetive, o filme nos revela que Jimmy observava a dupla do lado de fora. Dentro do local, Elizabeth observa o trabalho de Freeman enquanto questiona sobre a sua doença, mas antes que a moça pudesse desenvolver melhor seu raciocínio, o homem a interrompe e pergunta o que ela achou do livro de Finn,
e questiona se eles eram namorados, e a jovem responde que tudo não passava da imaginação de Richard. Durante o interrogatório, Roy pergunta para Westlake sobre para quem foram os créditos dos artigos de Joseph, e a mulher responde que os créditos dos trabalhos foram-lhe entregues, pois ninguém mais poderia recebê-los. No entanto, Freeman diz que uma antiga secretária tinha o controle de todos os trabalhos de Weider. Porém, a moça se retira do local sem dizer mais nada. Após alguns dias, Roy caminha até o mercado para comprar seu jantar, mas enquanto estava em seu percurso, uma caminhonete sobe na calçada e vai em direção ao ex-detetive. Porém, o homem saca sua arma e executa o motorista. Quando se aproxima para descobrir quem estava tentando lhe tirar a vida, Freeman descobre que o motorista era Wayne Devereaux. Enquanto estava na delegacia, ao longo de um interrogatório, Jimmy aparece no local e o tira da delegacia. Posteriormente, a dupla vai para um bar, e Remis diz que conseguiu tirar o ex-detetive da delegacia graças a uma câmera de segurança. Ao longo da conversa, Jimmy diz que as autoridades estavam suspeitando que Wayne executou Richard Finn, mas Freeman diz que não acredita nessa versão da história. Após alguns segundos de silêncio, Roy questiona seu amigo se era um bom policial, já que seu nome não constava nos documentos do caso, e ao longo de sua teoria, Freeman diz que suspeita que Jimmy executou Joseph Weider, e graças a isso, Remis fica enfurecido e se retira do local. Assim que fica sós, o ex-detetive se sente tentado a beber álcool, e infelizmente, o homem começa a se embriagar, e entre uma dose e outra, Freeman se lembra que perguntou ao atendente do bar sobre uma mulher. Depois disso, vemos Roy acordando em um sofá na calçada com seu bloco de notas nas mãos, e assim que começa a se localizar, Freeman se lembra de uma noite com Jimmy em um bar, onde ele diz que é grato pelo que Remis fez, e diz que ele nunca iria esquecer. Quando voltamos para o presente, o ex-detetive pergunta para o atendente de um bar sobre Diane Lynch, e o jovem diz que a mulher havia falecido há mais de 5 anos. Depois de tomarem uma dose de whisky, Roy vai até o banheiro do estabelecimento, e enquanto tentava se recuperar de sua ressaca do dia anterior, o homem começa a ter flashback de seu passado. Entretanto, seus pensamentos são interrompidos por uma ligação, e assim que atende, uma mulher diz ter encontrado um artigo que Freeman estava procurando. Quando o homem recebe o artigo em suas mãos, o ex-detetive descobre que Westlake tinha roubado a tese de Joseph e lançado um livro com algumas informações adicionais. Após a descoberta, Roy vai até a antiga casa de Weider, e assim que começa a caminhar pelo local, o ex-detetive começa a se lembrar de quando o crime aconteceu, e graças às suas memórias, Freeman se lembra onde estava a arma do crime. Enquanto estava observando o objeto, Elizabeth e Jimmy aparecem no local, e não muito tempo depois, Remis ordena que a dupla entre na casa. Ao longo do diálogo, Laura Baines conta sua versão da história de como Weider foi executado, onde Jimmy Remis é o culpado do crime. No entanto, Remis diz que a verdadeira culpada era Laura, já que ela executou Joseph e Richard com as mãos de Wayne Devereaux. Enquanto o ex-detetive estava explicando seu ponto de vista, Baines atira no homem, e enquanto a mulher ameaçava Roy, Jimmy atira contra a jovem, que vem a falecer logo em seguida. Depois disso, vemos Freeman dando seu depoimento na delegacia, e enquanto vemos o desenrolar da história, ouvimos uma notícia que diz que Isaac Samuel foi inocentado do crime de Joseph Weider. Posteriormente, vemos o ex-policial passando por exames, e graças ao tratamento, Roy se recupera totalmente de seu Alzheimer. Em casa, após resolver um quebra-cabeça, Freeman começa a retirar todas as informações de sua investigação das paredes de casa, e no meio dos objetos, o ex-detetive encontra o quadro com o vidro trincado, e para desvendar o mistério, Roy começa a retirar os vidros quebrados, e ao longo do processo, se lembra quem eram as pessoas da foto. Em seguida, o filme nos leva para o passado, onde Baines revela para Freeman que Diane Lynch, sua esposa, estava traindo com Joseph Weider. Porém, o ex-detetive não acredita na história da jovem, e graças a isso, Laura entrega uma fita para o homem com provas da traição. Quando assiste sua esposa com Joseph, Roy se lembra que ele mesmo era o criminoso que executou Joseph Weider. Depois disso, o filme nos mostra Jimmy Remis ajudando-o a se livrar das provas do crime. Assim que a verdade vem à tona, Roy Freeman começa a chorar, recolhe sua arma de quando era detetive e se retira do local. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Sleeping Dogs. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!